Entrevista à Veja. São sucessivos abusos. Diz Eduardo aí sobre o ministro. A entrevista, como padrão na imprensa, ela inicia com uma espécie de comentário da percepção do Maurício Lima sobre a entrevista, destacando, né, o que virá na entrevista na íntegra. A gente vai ver também a entrevista na íntegra com a resposta do Eduardo. E tem a percepção. Na nota, pro padrão da imprensa do Brasil, 7,68. 7,68. 7,68. É a percepção. Tem os pontos assim que é 7,68 pro padrão que é a imprensa. Relativamente bem justo esse comentário inicial. Óbvio que é assim, pro padrão da imprensa. Em meio a mais uma crise institucional que envolve o Supremo e a base de apoio de Bolsonaro, que é o réu principal do julgamento em curso por tentativa de golpe, um dos personagens centrais do embate, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, resolveu partir para o ataque. Alvo de investigação da PGR por suposta articulação de sanções internacionais contra o ministro, Eduardo deu uma entrevista exclusiva à Veja em Dallas, nos Estados Unidos, onde tem vivido os últimos meses longe do Congresso Nacional, mas no centro de articulações políticas e diplomáticas que acendem alertas em Brasília. A tensão entre bolsonaristas e o Supremo atingiu um novo patamar após a revelação de que o filho do ex-presidente tem atuado nos bastidores para que o governo Trump adote sanções formais contra o ministro. Então, aqui é um dos pontos que eu acho que não dá pra falar que é 10 nem de perto. Após a revelação... Ô, irmão. Eduardo aí tá nessa aí. Tem quanto tempo que Eduardo já tá nessa? Após a revelação, fica parecendo que foi revelado agora. Era um segredo que ninguém sabia. Olha, não sei... Não, pelo amor de Deus, pô. Não, a tensão subiu. Não, a tensão não subiu. Em março, Eduardo já tava falando sobre isso, publicamente, nas redes sociais. O PT, inclusive, pediu pra Eduardo ter o passaporte, né, recolhido, retido. E na época, por alguma razão, o Paulo Gonet não viu nenhum problema. Aí agora tem problema. Porque eles fizeram chacota, eles acharam que não ia dar em nada. Mas agora a confusão cresceu. Agora, Eduardo se tornou um problema, né? Enfim. Na última quarta, isso tomou forma, né, um ato nessa direção. O Marco Rubio anunciou uma nova política de visto que tem como alvo estrangeiros que sul-americanos, mas sem citar o ministro. Alguns dias, no entanto, o Rubio havia dito durante a audiência na Câmara americana que o ministro poderia ser alvo de sanções. A ideia de retaliar decisões do Supremo brasileiro com apoio de potências estrangeiras reacendeu o debate sobre os limites da imunidade parlamentar e sobre a radicalização do direito no Brasil. Não teve nenhum debate que foi reacendido. Na verdade, o debate que foi acendido é sobre a hipocrisia da esquerda. Hipocrisia da esquerda, onde a própria esquerda passou anos denunciando lá fora, e inclusive vários jornalistas da imprensa, do consórcio, bastiões que inclusive já trabalharam na Veja, como o Mário Sabino. O Maurício conhece o Mário Sabino, já foi funcionário dele, já trabalhou com ele. O Mário Sabino comenta sobre isso, né? A gente tem que saber separar um pouco as coisas. Saber separar, aí tá meio feio, rapaz. Não, isso aqui, pelo amor de Deus. Não fala de hipocrisia. A CNN também teve um comentário nessa linha, falando, pô, se for assim, a gente tem que logo acabar com a OEA, a Comissão Internacional de Direitos Humanos, com a ONU, porque... Pra que serve isso? É quando o cara acha que no país dele não tem nada o que fazer, ele pede ajuda internacional porque acha que tem algum tipo de violação aos direitos humanos. Então não tem nenhum debate. E radicalização à direita? Papo furado. Aí tudo bem. O padrão do consórcio, a gente deixa passar. O imbróglio gerou ainda a reação da justiça daqui, a partir de uma representação do Lindenberg junto à Procuradoria-Geral da República. Com base nela, Paulo Gonet, chefe da PGR, pediu ao Supremo a abertura de inquérito para investigar Eduardo. A relatoria foi entregue ao ministro, que deu aval imediatamente ao início da ação, né? Sensacional como a coisa ocorre. Aí começa realmente, né? O Maurício fez essa pequena cronologia e agora eu falo sobre a conversa. Durante a conversa com a reportagem de Veja, Eduardo não apenas defendeu sua atuação como legítima, mas como dobrou a aposta. Disse que o ministro se comporta como um tirano, que há perseguição política em curso no Brasil e que as instituições precisam de uma descontaminação. Eu acho essa abordagem do Eduardo interessante. Eu nem coloquei aqui no vídeo, mas vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Por que colocar as coisas dessa forma? Eu acho que são mais interessantes. Deixa eu abrir aqui o Twitter. Eu vi uma postagem esses dias que passou na minha timeline. Olha, já vi uma postagem aqui do Trielli que é capaz de eu voltar nela em algum momento nesse vídeo hoje. O Vili Mil que deu RT nesse daqui. Se liga aqui, ó. Tá. Rapaz, o bicho tuita, viu? Aqui. Ó. Muito interessante o ponto. Não podemos deslegitimar a instituição. O problema são os integrantes da instituição, que deturpam suas funções e comprometem a democracia perseguindo um espectro político. Uma pessoa, né, chamada Marcelo Bacalhau perguntou por Roberto Freire. Talvez a gente vai falar no vídeo hoje sobre o Roberto Freire, mas 12 anos atrás. Talvez, não sei se vai dar tempo. Aí ele fala, ó, o Supremo é fundamental para a democracia. Sua composição no momento deixa muito a desejar. Então, eu achei muito interessante essa forma como o Eduardo fala, porque ele coloca o assunto, ele coloca o problema, e ele coloca assim de uma forma que até os grandes democratas brasileiros, como Roberto Freire, conseguem entender. Você fala, cara, eu não quero acabar com as instituições, mas do jeito que tá ruim, né? Como o Eduardo fala, não é uma descontaminação, tá demais. É um personalismo, é como se o cara fosse dono das instituições. Isso não é saudável para a democracia. Achei, sabe, um bom discurso, sabe? Saber escolher bem as palavras. Escolher bem as palavras. E eu acho que isso não é aleatório, porque o Eduardo, ao longo da entrevista, vai falar algumas coisas que ele demonstra. Ele, inclusive, faz uma autocrítica, que eu fiquei também surpreso, positivamente, porque eu sinto que falta isso na direita, olhar pra si como uma pessoa passível de errar e buscar ser melhor do que você foi ontem e falar, poxa, a gente apoiou muito
por falar alguma coisa aqui, umas caneladas. Eu não quero dar canelada. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero resgatar tudo de bom que a gente fez, mas, sabe, de uma forma melhor, sem escorregar na casca de banana. Enfim, Eduardo foi além, sugeriu que sua saída do Brasil se deu por razões de segurança pessoal e de liberdade política, uma justificativa que, para os críticos, escancara a desconfiança cada vez mais aberta do clã Bolsonaro em relação às instituições brasileiras. Eu não acho que é uma coisa do clã Bolsonaro. A maior parte dos brasileiros tá pé da vida. Tá pé da vida com o Brasil. Mas Eduardo não falou apenas como filho do ex-presidente ou como voz dissidente. Falou pela primeira vez como um possível candidato a voos mais altos em 2026. E pelo tom das coisas, olha, de boa. Vim pro Senado? É isso aí, Dudu. Vim pra presidência? É isso aí, Dudu. Vim pra vice? É isso aí, Dudu. Se for vice, eu vou chamar logo de... vai ser o meu Vance brasileiro. É o Vance brasileiro, se ele vir de vice. Se vir de presidente, é o presidente fitador de hambúrguer. É o presidente vai ser isso aí. Sabe? Tá de boa. Onde colocar aí, na posição que colocar, acho que joga bem. Tá pronto. Onde botar aí, acho que vai jogar bem. Do cenário que a gente tem hoje, das oportunidades. A minha opinião eu sempre dou, né? Só tô repetindo. Sou flexível. Pode ser senador, pode ser presidente, pode ser vice. Rapaz, tá aí, tanto pra ajudar. Não deixando ele de fora. Sou flexível, tá de boa. Voos mais altos, né? Não quis cravar. Até porque ele cara, me fala, rapaz, o que meu pai mandar eu faço. Gostei da resposta também. Vai estar ao longo da entrevista. Ao longo da entrevista, em sua frase de presidencial, falando na cidade retomar o que chamou como liberal conservador, afirmou que o Brasil perdeu sua soberania institucional e que há uma elite burocrática disposta a sabotar qualquer tentativa de transformação profunda. Isso é verdade. Isso é verdade. Muito mais velho que o rumo... Esquece liberal conservador. Esquece isso, mano. Esquece. Sabe? Beleza, fala aí pra agradar o padrão. Mas vamos focar nessa segunda parte. A galera que impede uma transformação realmente real desse país. Obviamente, se for uma missão dada por meu pai, eu vou cumprir. Inclusive, meu nome já figurou em algumas pesquisas, né? Fiquei feliz. Eu sei de duas. Uma, vocês imaginam, né? Pergunta ao Ciro Nogueira aí, se ele sabe de que banco foi. O deputado também avaliou o governo Lula, criticando aquilo que chamou de reconstrução da velha política e mencionando retrocesso em pautas econômicas e de segurança pública. Ao mesmo tempo, não poupou a autocrítica. Reconheceu que o governo do pai cometeu erros, especialmente na articulação política e na comunicação institucional. Embora tenha defendido os 4 anos de Bolsonaro como os mais transparentes e patrióticos da história recente. Tu discorda de uma coisa que o Eduardo disse? A entrevista também revelou um Eduardo mais calculista. Mesmo mantendo o tom confrontador, o deputado parece mirar num papel maior do que o de provocador de rede social. Em vários momentos, buscou mostrar-se como uma figura preparada para liderar, não apenas para polemizar. O deputado pretende ser protagonista de um novo ciclo. Um ciclo em que, segundo ele próprio, será necessário para resgatar o espírito de 2018 sem cometer os erros de 2022. Mudando para melhorar. Tá 10-10 aqui. A parte do Eduardo, não tenho críticas a fazer. Como reage a abertura de investigação da PGR? Não tem nada de legal na minha atividade aqui. Se eu estivesse fazendo algum ato criminoso, então as autoridades americanas com as quais eu me relaciono também estariam cometendo o mesmo delito. Eles nunca levaram a sério o trabalho que vinham realizando nos Estados Unidos, faziam chacota. Acordaram quando o deputado americano Corey Mills da Flórida perguntou na audiência, né, o Marco Rubio, sobre a possibilidade, enfim. Rubio disse que existia uma grande possibilidade, o início ocorreu agora com os vistos, possibilidade de sanção, né? Mas o senhor está se movimentando? Se é uma conduta reiterada, é uma conduta que há um bom tempo eu pratico. A investigação contra mim deu a oportunidade de provar aos americanos e ao mundo tudo o que sempre falamos, que de fato o Brasil está vivendo um regime de exceção. Pode detalhar o que vem fazendo nos Estados Unidos?